Este é o primeiro episódio de novembro. Não sei ao certo o dia em que vai sair, porque estou a gravar isto com alguma antecedência, mas não faz sentido. Não faz sentido estarmos em novembro, por mais que eu gosto de toda a ideia de estarmos quase no Natal. E não me vesti de vermelho, propositadamente, para quem está a ver, com a imagem. Mas tipo, vermelho é grande a cor. Estão a ver? Desde que namoro com o Ricardo e comecei a ter mais atenção à fotografia dos filmes, dos videoclipes, tudo o que envolve imagem propriamente dita e fotografia, especificamente, ele fez-me perceber o quão especial é a cor vermelha, porque não há cor mais fotogénica que o vermelho. Por mais que tentem, por mais que não gostem de vermelho, estão no vosso direito, obviamente, e eu adoro vermelho, mas não é de todo a minha cor favorita. Mas nada fica tão bonito numa imagem, num vídeo, numa fotografia, num filme, do que a cor vermelha. Reparem nisso. Reparem nos filmes que vocês acham bonitos. Vocês reparem nas fotografias que vos chamam a atenção, porque a probabilidade de o vermelho estar presente é bastante grande. Não sei a psicologia por trás disto, a ciência por trás disto, só sei que vermelho é bonito e eu estou de vermelho e estou a achar-me bonita. Pronto. Obrigada, vermelho. Como eu vos estava a dizer, para mim está oficialmente aberta a época natalícia. Eu adoro o Natal. Tenho essa característica, tal como muita gente. Tenho-me cruzado ao longo do tempo cada vez com mais pessoas que não apreciam esta época natalícia, muitas por problemas familiares. E eu percebo que deva ser horroroso, horrível e meio que traumatizante esta altura em que supostamente está toda a gente bué feliz e a pensar em amor e família e no fim sabermos que na nossa casa isso não existe. Eu tive um Natal muito mau, em que a minha mãe e a minha avó, que eram tipo as minhas pessoas, era tipo o equivalente ao pai e à mãe na minha vida, estavam chateadas e mesmo assim fizeram o esforço de se aturarem naquele dia para passarmos o Natal juntas, mas foi horrível porque sentia-se a tensão e não foi divertido. E é assim um Natal que eu guardo na minha memória como o único Natal triste em 30 anos de existência. Por isso não me posso queixar, de verdade, para toda a gente. Porquê que eu estou já a mandar mensagens de Natal? Mas pronto, queria só dizer que lamento muito pessoas que não têm a sorte de ter famílias felizes, ou que se deem bem, ou que deem a esta altura um significado bonito e confortável, e espero que consigam encontrar isso de alguma forma, nem que seja a passarem-no sozinhos a verem um filme que gostam em casa. Mas pronto, isto tudo para dizer que, como eu sou muito fã desta altura, eu espero sempre até novembro, início de novembro, meados de novembro, mas já estou a sofrer para tentar não ser ridícula. Ridícula no sentido de começar os festejos de Natal demasiado cedo. Porque a minha verdade, uau, Bárbara, porque a verdade é que no fim de outubro eu já estou mortinha e este ano ainda estou mais. Porquê? Porque pela primeira vez em 10 anos quase, eu tenho uma casa que é minha de verdade. E vocês já sabem que isso significa decorar as coisas exatamente como eu quero. Significa ter uma árvore de Natal exatamente como eu quero. Quando eu comecei a morar com o Ricardo, obviamente nós comprámos uma árvore de Natal porque eu não consigo existir no mundo sem ter uma árvore de Natal no Natal. E isso aconteceu pela primeira vez o ano passado, porque nós estávamos a morar na casa da minha mãe, que ela comprou cá em Lisboa e onde ela mora agora, que se mudou para cá, e a casa era muito pequenina, então não tinha espaço para nós pormos a árvore de Natal que nós temos, que por mais que não seja grande, ela é tipo ligeiramente mais baixa que eu, o que para mim é muito pequeno. Eu sei, eu sou burguesa das árvores de Natal, mas é muito farfalhuda, é gordinha e aquela casa não tinha espaço para isso, até porque nós naquela altura estávamos prestes a mudar de casa, estávamos a comprar esta casa e achávamos que em dezembro já estaríamos cá, então nem sequer nos preocupámos em levar a árvore de Natal e decorar, porque não sabíamos bem quando é que iríamos de lá sair. A verdade é que só saímos quase no final de janeiro, por isso
teria dado, em termos de prazo teria dado perfeitamente, mas em termos de espaço não deu. Então pela primeira vez na minha vida eu não tive uma árvore de Natal em casa, tinha só umas luzes na parede que comprei, mas como estava tão entusiasmada com a ideia de vir para cá, nem sequer me chateou assim tanto, mas eu sempre disse, quando eu tiver a minha casa, quando finalmente conseguirmos vir para aqui, eu vou comprar a árvore de Natal dos meus sonhos, a árvore de Natal que me faz lembrar a minha árvore de Natal de infância e de adolescência, que era grande, não era enorme, não era aquelas árvores de Natal de influencers que chegam até ao teto e o teto tipo, é um pé direito de 400 metros de todo, mas no outro dia fui comprar, o que é que eu fui comprar? Parafusos. Fui comprar parafusos à Leroy Merlin para pendurar uns quadros não, uns espelhos cá por casa, e vi a árvore de Natal que eu quero. Ela é tão lindinha, ainda não comprei, estou à espera de ter dinheiro na conta para comprar. Vida real deste lado, não quero fingir que sou milionária porque infelizmente não sou, portanto estou à espera de ter mais dinheiro na conta para comprar a minha árvore de Natal, que é assim 2 metros de altura, que eu sinto que é assim um bom tamanho para também não ser exagerado e para ter onde guardar, e as folhas parecem bem pinheiro real, e sim, eu sou time árvore de plástico porque dura uma vida. Imaginem, eu comprei uma árvore de Natal quando comecei a morar com o Ricardo há 10 anos, e ela na verdade ainda poderia ser usada durante mais algum tempo, embora ela já tenha assim alguns ramos descaídos porque gatos, os meus gatos quando eram pequeninos empinaram com aquela árvore e deixaram os ramos de baixo bué de frouxos, porque se fosse hoje em dia, tipo, eles não se mexem. Quer dizer, o zombie mexe-se, mas não o suficiente para querer destruir uma árvore de Natal. Eu sei que isso é um problema para bué gente e lamento muito que os vossos gatos não saibam conviver com uma árvore de Natal, porque eu ia passar. Felizmente tenho essa sorte, portanto vou comprar aquela árvore de Natal da Leroy Merlin de 2 metros com folhas bué realistas, que são daquelas que não picam, estão a ver? E a razão pela qual eu prefiro árvores de plástico é justamente esta, de durar mais tempo, e também porque eu sei que há aquele projeto super fixe do pinheiro bombeiro, que são pinheiros, acho que são provenientes da limpeza de matas, para obviamente prevenir incêndios, que depois eles tornam em árvores de Natal com assim uma base para eles se aguentarem de pé, e que no final da época natalícia se pode devolver e é transformada em matéria, tipo, é usado para alguma coisa fixe, pronto. E eu adoro esse projeto, embora nunca tenha adquirido um pinheiro bombeiro, porque suja muito. Pinheiros verdadeiros vão largando folhas e ceninhas, e eu não quero isso cá em casa, até porque eu sou alérgica e tenho asma, eu acho que não seria bom para mim, e a verdade é que eu gosto das árvores falsas porque são bué de perfeitinhas, e lá está, se cuidarmos bem delas e não tivermos gatos assassinos, elas duram uma vida inteira praticamente. Portanto essa vai ser a minha escolha, eu vou comprar a minha árvore de Natal, que se tudo correr bem vai durar 20 anos. Na boa. Antes de passar à próxima rubrica, relembro aqui o nosso e-mail, qualquerdia.podcast@gmail.com. Vocês já sabem, tudo o que quiserem dizer-me, contar-me, sugerir-me, é para este e-mail que o devem fazer. Vai por mim. Eu estou muito entusiasmada para vos falar da pessoa que eu vou falar aqui no Vai Por Mim. É uma criadora de conteúdo, principalmente no TikTok, o que para mim é super surpreendente, porque como vocês sabem, eu não sou a maior fã do TikTok. Eu no TikTok, uma das coisas que eu não gosto, para além de toda a problemática do conteúdo rápido, que, enfim, para sermos completamente honestos e não sermos hipócritas, esse tipo de conteúdo já se infiltrou no Instagram também. Eu própria faço esse tipo de conteúdo, mas para além dessa questão, o que eu não gosto no TikTok é que eu sinto que não me consigo ligar às pessoas. Eu sinto que não é tão fácil criar aquela sensação de comunidade e de nos afeiçoarmos verdadeiramente à pessoa, ao influencer, ao criador de conteúdo, enfim. Mas isso aconteceu recentemente com uma criadora que já ouço, que já vejo o conteúdo dela há alguns meses, mas que sinto que só muito recentemente é que comecei. Sabem, há sempre assim um momento em que, por mais que vocês conheçam um criador de conteúdo, há um dia em que faz clique e começam a gostar
muito mais. Isso aconteceu-me recentemente com uma criadora de conteúdo, uma TikToker chamada Rita Mendes. O arroba dela no TikTok é Rita A. Mendes, tudo junto. E imaginem, eu acho a Rita uma pessoa super fascinante porque, primeiro, ela é professora de música atualmente para crianças, o que, não sei, é super interessante para mim, tendo em conta que sou mãe, ver a forma, ela fala muito sobre educação, sobre as crianças, o que se deve não, mas o que ela acha que se deve fazer em termos de atividades e, por exemplo, ela no outro dia publicou um TikTok dos brinquedos ou das coisas que ela tem em casa. Sendo que ela não é mãe, nem tem crianças na vida dela, acho que só tem uma afilhada, o tipo de coisas que ela tem em casa para entreter os filhos dos amigos que vão à casa dela. E só esse pensamento de atenção ao detalhe e preocupação em relação às pessoas que estão à volta dela, porque eu acho que já falei muito sobre isto ao longo destes últimos anos em que me tornei mãe, que sempre me senti muito isolada, não só na minha própria experiência enquanto mãe, mas também porque sempre senti que as outras pessoas da minha vida, por mais que obviamente gostassem de mim e gostassem do meu filho, não havia esse tipo de preocupação de deixa lá preparar aqui, pôr qualquer coisa cá em casa para o filho da minha amiga vir cá e estar entretido e se divertir. E não é que as pessoas tenham que o fazer, obviamente essa não é a obrigação delas, porque o filho não é delas, mas quando o fazem é super bonito e emocionante, e eu adorei esse vídeo sobre ela mostrar os brinquedos que tinha, os instrumentos musicais que tinha, e que por essa razão os filhos dos amigos e as crianças que de alguma forma estão na vida dela adoram ir à casa dela. Então pronto, ela, para além de professora, ela antes fazia parte de uma orquestra, e depois acabou por desistir por várias razões, e ela publica diariamente no TikTok. E é uma coisa que me fascina porque criar conteúdo todos os dias não é fácil, mas pode ser fácil se o conteúdo for uma merda. E não é o caso. Das coisas que eu mais gosto no conteúdo que ela faz é porque, por mais que, obviamente, alguns vídeos sejam coisas menos densas e mais mundanas, ou mais engraçadas, ou mais superficiais, que raramente eu sinto isso, se é que alguma vez senti isso em relação ao conteúdo da Rita, todos os dias ela tem uma conversa interessante, às vezes mais densa, às vezes mais profunda, mas sempre super interessante, super inteligente. Ela fala muito bem, articula os pensamentos muito bem. Eu adoro ouvir isso porque sinto que é cada vez mais raro por um variadíssimo leque de razões, mas ela é assim mesmo uma pessoa que vale a pena perder tempo e vale a pena ter TikTok, nem que seja só para ver os vídeos dela. Eu sigo-a também no Instagram, que ela recentemente abriu publicamente o Instagram também, e eu tenho pena que ela não publique também os vídeos que põe no TikTok no Instagram. Portanto, olha, fica aqui a minha dica. E não sei, ela é daquelas pessoas que quando eu ouço falar, para além de me dar muita esperança na humanidade, de que nem toda a gente é uma ameba ou um bronco, dá-me muita vontade de ser amiga dela. Portanto, se querem alguém assim na vossa vida digital, sigam a Rita Mendes. E para além disso, aqui muito rápido, quero também sugerir-vos o filme que fui ver ontem ao cinema. Eu ia ver o Begónia, que quero muito ver, e fiquei super triste quando vi que todas as sessões disponíveis são à noite. Tipo, a mais cedo que havia era às 7 da tarde. E eu sou mãe, eu tenho uma criança. Pessoal que faz os horários dos filmes nos cinemas, pensem em nós. Eu só posso ver filmes que acabem até às 5 da tarde, no máximo. E fiquei mesmo triste porque quero muito ver o Begónia e não pude. E não sei se vou poder. E se puder, vou ter que pedir à minha mãe para ficar com o Duarte, ou em vez de ir em conjunto com o Ricardo, vamos ter que ir à vez. O que é uma seca. Mas pronto, dito isto, fui ver o Springsteen Deliver Me From Nowhere. Acho que é este o título. Basicamente é uma biografia, ou um filme, uma história, uma narrativa biográfica sobre o Bruce Springsteen, e eu adorei por várias razões. Primeiro porque eu adoro filmes biográficos, especificamente sobre artistas. É uma cena que eu já tinha falado sobre isto em relação ao filme do Bob Dylan.
mas é uma coisa que me inspira muito, porque há muitas coisas com as quais me identifico, por mais que eu não seja uma artista minimamente conhecida, e nem sei se me posso chamar artista sequer, mas identifico-me com o processo criativo e com a necessidade de criar arte e de criar coisas. Então é sempre um tema que me toca muito no cinema, e para além disso o ator principal, o Jeremy Allen White, está maravilhoso, e eu adorei o facto de terem feito uma biografia sem terem caído naquela vertente óbvia de desde que nasceu, descobrir a música, subir a montanha até ao estrelato. Não foi nada disso. O filme começa, ele já é muito famoso e basicamente a narrativa centra-se nas dificuldades de saúde mental, a luta contra a depressão que ele batalhou ao longo da vida toda, mas ali restringe-se ao momento em que ele já tinha lançado um álbum que foi um êxito mundial, por isso é que ele obviamente já era famoso, e de repente, na altura em que ele se começa a debruçar sobre a criação do segundo álbum, depara-se com aquele buraco negro e com a dificuldade de lá sair, até ter de pedir ajuda profissional para conseguir lutar contra os demónios dele, e explica em certa parte a origem dos problemas mentais e psicológicos que ele tinha. Então acho que foi um filme cuidadoso e elegante e muito bem feito. Não acho que seja assim um filme memorável, mas acho que vale a pena verem. Um lugar para ficar. Honestamente, já estou arrependida de ter escolhido esta camisola para gravar, porque estou cheia de calor. Está a chover, está muito nublado, mas a temperatura ainda está super alta. Eu estou sempre a suar a toda a hora. Mas pronto, no lugar para ficar de hoje, eu decidi responder a algumas perguntas. Eu coloquei a típica caixinha de perguntas no Instagram e pedi para me deixarem perguntas sobre os mais variedíssimos temas para eu responder aqui no Qualquer Dia há muito tempo, e vocês perguntaram no caso. Portanto, eu vou responder aqui, tenho muitas perguntas, não sei se vou conseguir responder a todas sem que este episódio fique demasiado extenso, mas também para quem está habituada a lançar episódios com 1 hora ou mais, o que é muito tempo, não é? A primeira pergunta que tenho aqui é: qual foi a coisa mais aleatória que te fez rir esta semana? E eu, assim que vi esta pergunta, tive logo a resposta na ponta da língua. E a resposta é: eu acho que foi o segundo episódio, ou o primeiro, eu acho que foi o segundo episódio da segunda temporada da série Rabo de Peixe, que entretanto só vi para aí 4 episódios, porque vida, ainda não consegui continuar. Mas no segundo episódio há uma cena em que isto aparece no teaser, portanto não estou a dar nenhum spoiler, mas pronto, se não quiserem saber mesmo nada, passem tipo 2 minutos à frente, que eu vou-me calar sobre este assunto. Mas as personagens principais, tipo o Eduardo, a Sílvia e acho que é Rafael, mais outras tantas, estão tipo meio que presas e regam-nos com gasolina e ameaçam a pegar-lhes fogo. E a pessoa que está a fazer isto é um homem brasileiro, que está a falar, obviamente, português do Brasil. E esta personagem, o Rafael, diz qualquer coisa que o outro responde com oi, que é uma expressão brasileira quando é o nosso o que é que disseste? Para quem não sabe, porque duvido que alguma pessoa não saiba, mas pronto, e neste momento em que essa personagem diz oi, a personagem Rafael está bué nervosa, obviamente, porque está em riscos de morrer carbonizado, e responde com, eu vou ser péssima, eu sou muito má a reproduzir cenas que vão parecer bué pouco engraçadas, mas ele responde com oi, olá, eu sou o Rafael ou seja, ele apresenta-se depois do oi com um tom de voz super nervoso e em pânico, e eu sei que isto pareceu bué pouco engraçado, mas quando eu vos digo que eu e o Ricardo rimos, mas rimos ao ponto de ter de pôr pausa no episódio porque foi hilariante. Eu adoro este tipo de humor. Eu não sou muito fã de comédias, de séries de comédias, de filme de comédia, porque eu tenho um problema com a comédia que é, eu acho sempre pouco realista e incomoda-me quando as coisas são demasiado exageradas ou demasiado teatrais. E o tipo de humor que me faz verdadeiramente rir é o humor que poderia mesmo acontecer, que normalmente são coisas muito mais subtis. E esta frase do Rafael não ter percebido o que é que o oi, naquele caso, queria dizer, e ele ter achado que era uma boa altura para ele se apresentar, eu juro-vos
que foi mesmo engraçado. O que é que te faz sentir mais em casa? E eu vou ser mega pirosa, mas eu estive a pensar muito sobre esta resposta do género: será que é a minha casa, é a decoração da minha casa, é algum tempo meteorológico que me faz sentir mais confortável? E eu percebi que a resposta é o Ricardo. Eu sei, pirosa, mas vocês sabem que nós já tivemos em milhentas casas juntos e obviamente a sensação de não estarmos numa casa que não é nossa ou que não gostamos interfere sempre com a minha saúde mental e o meu estado de espírito, mas a verdade é que se estiver com ele, sinto-me sempre mais em casa do que em outro sítio qualquer em que eu não esteja com ele. Portanto, eu acho que eu lembro-me de há uns tempos, e não me lembro se foi num filme, se foi numa música ou se foi numa daquelas frases inspiracionais no Instagram que eu vi, mas que me fez muito sentido, que é: casa não é um sítio, mas é uma sensação. Ou um sentimento. E eu sinto muito isso em relação com o Ricardo, que por mais que haja montes de pessoas na minha vida que eu amo com o meu coração todo, nenhuma é mais casa do que ele. Um hábito pequeno que melhorou muito a tua vida. Esta resposta é muito fácil e é ler. E eu não acho que seja um hábito pequeno, porque também não acho que seja um hábito fácil de adquirir se não estivermos habituados. É mesmo um músculo e toda a gente diz isto, porque é mesmo verdade. Ler e gostar de ler e incutir a leitura na nossa rotina, às vezes tem que começar por ser um esforço ou uma coisa intencional até se tornar um gosto e algo que fazemos por necessidade ou por gosto verdadeiro. Mas ler foi assim das melhores decisões que eu fiz na minha vida, e eu sempre tive livros à minha volta, mas nunca fui muito ensinada a ler, nunca ninguém na minha família leu imenso. Eu lembro-me de ver a minha avó sempre com um livro na mesa de cabeceira, mas nunca a via ler muito. E a verdade é que sempre gostei muito mais de escrever do que de ler, e isso obviamente permanece. Se eu tivesse que escolher uma das duas, eu escolheria escrever ao invés de ler, mas eu comecei a ler para dar o exemplo ao Duarte numa altura em que ele começou a ficar muito mais interessado na televisão e nos telemóveis que ele via o pai e a mãe terem na mão recorrentemente, porque a verdade é essa, por mais que não gostemos de admitir, toda a gente está viciada nos ecrãs e nos telemóveis. Então eu pensei que eu já contei esta história várias vezes, eu sei, mas pronto, vou repetir. Eu comecei a pensar que se ele me visse ao pé dele com livros nas mãos, ao invés de me ver sempre com o telemóvel, provavelmente seria uma das formas de eu estimular o gosto pelos livros e pela leitura. E a verdade é que por causa disso comecei a ler muito mais, e foi assim um gosto que cresceu muito na minha vida, e eu passei de ler tipo um livro por ano ou 2 livros por ano para ler uma média de 25 livros, 30 livros, 20 livros, depende dos anos. Isto nos últimos 3 anos em que eu comecei a ler de uma forma mais ávida, e mudou a minha vida no sentido em que, primeiro, coisas mais práticas, o meu vocabulário aumentou muito. Às vezes dou por mim a usar frases ou expressões ou palavras que eu nunca usaria a priori, tipo, nunca usaria antes de ter começado a ler. E para além disso, fez-me apreciar um momento em que estou absolutamente entretida, mas no silêncio, sem luz, sem movimento, sem som, que é uma coisa que é raríssima hoje em dia, e essa sensação é muito viciante para mim. E a ideia de eu me lembrar é uma coisa que ao longo do dia me dá... sabem quando vocês se lembram de algo entusiasmante que têm para fazer ainda hoje, ao final do dia ou no dia seguinte, e de repente dá-vos assim um chilique de felicidade? Isso acontece-me sempre que eu me lembro que antes de dormir eu vou poder ler. Então é assim, maravilhoso. Eu achei esta pergunta super interessante e engraçada, que é: porquê é que não gostas dos livros que são virais no TikTok? E eu acho que há muitas pessoas que têm uma percepção sobre mim de eu ser do contra, de lutar conscientemente contra as coisas que são trends e que estão na moda, para, sei lá, porque me acho superior ou porque quero só contrariar o que
o que toda a gente está a ler ou a ver ou a falar, e eu não sou nada assim. Aliás, muitas das coisas eu gosto de ver, por exemplo, Rabo de Peixe. Nós decidimos ver agora, tínhamos outras séries, estávamos a ver outras séries ou outras séries que queríamos começar e decidimos passar o Rabo de Peixe à frente porque queríamos ter a sensação de estar a ver a série ao mesmo tempo que a maioria das pessoas. Entretanto, esse plano já foi por água abaixo, porque pronto, mas eu gosto disso e irrita-me um bocado aquelas pessoas que dizem tipo, se alguém está a falar, se toda a gente está a falar de um filme ou de um livro ou de uma música, é logo meio caminho andado para eu não ir ver, para não me interessar. Eu não sou nada assim, e essa visão de ser literalmente do contra conscientemente às vezes irrita-me um bocadinho. Agora, neste tema dos livros especificamente, o que acontece é que os livros que são, primeiro que tudo, para começar, eu praticamente só leio livros que me são recomendados ou por amigos ou por pessoas de, por exemplo, podcasts ou bookstagrammers ou booktalkers que eu sigo e que gosto do estilo de leitura delas. Eu só, praticamente todos os livros que eu leio é por recomendação de alguém, tipo diretamente ou indiretamente. Eu não vou pelas trends por uma questão muito simples, que é os livros que são virais nas redes sociais são livros de estilos literários que não me dizem nada. São young adults, são às vezes thrillers ou livros de fantasia ou aqueles romances tolinhos, mais leves. Eu não estou a dizer que as pessoas não devem ler isso de todo, simplesmente não é o que eu gosto. O tipo de leitura, o tipo de literatura que eu gosto é assim uma literatura mais... eu não sei como é que é dizer isto sem parecer super pedante, mas mais literária, mais profunda, mais poética, mais... sombria. Eu gosto de coisas tristes, gosto de coisas difíceis. Eu não tiro muito prazer em ler sobre romances em que as coisas são bonitas e acabam bem. E não me perguntem porquê, eu sou assim em tudo. Sou assim nos filmes, sou assim nos livros, sou assim nas músicas. Eu vejo muita beleza nas coisas tristes. E o TikTok e o que fica viral no BookTok e no no BookTok... Não, acabei de dizer a mesma coisa. O que fica viral no BookTok e no Instagram, no Bookstagram, não vai de encontro, não vai ao encontro daquilo que eu gosto de ler, geralmente. Portanto, essa é a única razão. Não é uma questão de eu achar que sou mais fixe e mais inteligente do que ninguém. Simplesmente, os estilos não batem certo com o meu. E uma das coisas mais importantes para uma pessoa gostar de ler é perceber o tipo de livros que gostamos de ler. E ficamos por aí. É fixe sair da nossa zona de conforto e tentar descobrir outras coisas, e eu tento fazer esse esforço, mas pedirem para ler um livro de fantasia, daqueles tipo Stephen King e coisas do género, é pedirem-me demasiado. Tens uma boa relação com o silêncio? Eu tive alguma dificuldade em responder a esta pergunta, porque antes, há uns anos, eu diria automaticamente que sim, que era uma coisa que eu gostava, que eu apreciava e na qual conseguia fazer borbulhar muitas ideias. Hoje em dia sinto que essa relação já não está tão saudável porque desabituei-me a estar no silêncio, a verdade é essa. E não acho que seja uma desabituação com origem no eu não saber lidar com o silêncio, mas sim porque há muita coisa que eu gosto de ouvir para preencher não é para preencher o silêncio, é só porque eu não tenho muito tempo livre, ou já não tenho tanto tempo livre como tinha antes, então eu gosto de aproveitar os momentos, os típicos momentos em que estou a andar no meio da rua, estou a fazer compras, estou a lavar a louça, a fazer o jantar, estou a esticar o cabelo, sei lá. Gosto de aproveitar esses momentos que seriam momentos mortos para estar a ouvir música, a ouvir um podcast que me interessa, ou a ver um vídeo do YouTube que veria noutra situação há uns anos e que agora tenho que aproveitar esses momentos. Então eu, quando às vezes chego ao final do dia, percebo, ok, eu não tive momentos de silêncio. Mesmo quando estou a escrever, eu gosto sempre de ter uma música ambiente porque ajuda-me a colocar ali no mood para escrever o que eu tiver a escrever. Por isso é que o ler à noite, o ler antes de dormir, ganha uma importância tão grande para mim, porque nesse momento sim, eu estou em silêncio, embora esteja completamente entretida. Que som ou ruído te dá paz instantaneamente?
A chuva. E eu sei que esta opinião não é consensual, porque a maior parte das pessoas não gosta nem de chuva nem do inverno, e eu adoro essas duas coisas. Eu adoro sol, odeio calor. Por isso é que eu não gosto do verão. Há muitas coisas que eu gosto no verão: o sol, a luminosidade, o dia ser grande, as noites de verão, sei lá, poder sair à rua a maior parte dos dias e não ter que pensar em levar casacos, em levar guarda-chuvas, em levar sapatos que não molhem as meias. Mas o inverno para mim é muito especial. Eu não sei explicar bem porquê. O som da chuva e o cheiro da chuva, terra molhada, alcatrão molhado, cimento molhado, tudo molhado, o som da chuva, o cheiro da chuva e o som sempre comunicaram comigo a um nível muito profundo. E é engraçado porque eu às vezes vou reler diários gráficos ou journals, lá estou eu que não gosto de usar expressões em inglês. Vejo diários meus antigos e vejo que muitas das coisas que eu escrevia eram ou sobre a chuva, sobre o estar a chover lá fora, que depois me faziam pensar sobre outras tantas coisas, como muitas vezes eram espoletadas por estar a chover. E isso coloca-me sempre num mood não necessariamente mais cabisbaixo ou mais triste, mas mais pensativo e reflexivo, e eu adoro isso. Qual é o teu guilty pleasure cultural? Filme, música ou série? Eu respondi a estas três premissas de filme, música e série. Eu não sou uma pessoa de ter muitos guilty pleasures, porque eu acho que a não ser que desde que não seja ilegal, como é óbvio, quando algo nos dá prazer, não há razão para a qual ter vergonha nisso. E eu nunca fui essa pessoa. Mesmo em criança, eu lembro-me de os meus amigos já quererem, sei lá, já ouvirem tipo Green Day e Beatles e Queen, e eu estava eu curto de ouvir Desert e Floribela, e não escondia isso, tal como não escondia que dormi com a minha mãe até aos 14 anos. Nunca tive vergonha em coisas que eu gostava verdadeiramente e que não faziam mal a absolutamente ninguém, felizmente. Não sei bem porquê, provavelmente foi alguma coisa que a minha mãe fez muito bem durante a minha educação e o meu crescimento. Mas pronto, consegui chegar aqui a alguns. Filme, eu pus Emília Pérez, porque eu, ano passado, quando este filme saiu, eu fui ver e eu amei, mas tipo, amei ao ponto de, durante muito tempo, ter sido o meu filme favorito desse ano. Quando começou a sair, quando mais pessoas começaram a ver, e eu comecei a perceber que o filme era hardcore, odiado pela maior parte das pessoas, mas a um nível mesmo profundo e muito intenso, eu comecei a ter vergonha de dizer que tinha gostado deste filme, e é uma vergonha que eu conservo até hoje. Portanto, diria que a Emília Pérez, eu provavelmente tenho que rever o filme para ver com outros olhos e perceber porque é que as pessoas não gostaram, mas eu gostei muito. Em termos de série, provavelmente destes três que eu vou dizer, a série é aquela que eu sinto menos culpa, entre aspas, mas eu coloquei Bridgerton. Porque eu comecei a ver, há uma cena que eu faço que é, eu e o Ricardo vemos séries e filmes juntos e eu guardo as coisas boas para ver com ele, mas às vezes sabe-me bem, e normalmente eu tento intercalar entre livro e série, antes de dormir, lá está, ver uma série, e normalmente escolho sim séries, aquela típica série para não pensar muito, uma coisa mais leve, mais tolinha. E o ano passado, se não me engano, ou há 2 anos, eu estava meio doente e queria fazer isso porque não estava com cabeça para ler, e decidi ver Bridgerton, que já tinha ouvido falar vários anos antes, a dizer que era bué da fixe e bem não sei o quê, e decidi dar uma chance. E a verdade é que fiquei logo bué da presa àquilo, viciada, apaixonada. Vi as 3 seasons logo de seguida e ainda fui ver o spin-off, acho que é spin-off que se chama, da Queen Charlotte, que, meu Deus, aquela, tipo, muito bom, chorei rios. Mas pronto, é uma série que eu gosto muito, mas que ao mesmo tempo foge um bocado àquilo que eu normalmente costumo gostar e de dizer às pessoas que gosto. Percebem o que eu quero dizer? Mas gosto muito. E música, amigos, eu acho que vocês vão gozar muito comigo. E imaginem, esta música é um guilty pleasure e eu não a ouço no dia-a-dia de todo. Nunca tive na minha playlist e eu acho que nunca fui ao Spotify ouvir esta música. Mas eu lembro-me que quando esta música estava a bombar na rádio,
Se começava a dar, eu não só não mudava de estação, como ainda punha mais alto e cantava com todo o meu ser, que é Bota em Mel. Sim, é o meu guilty pleasure da música e estou a tentar não ter vergonha acerca disso. Quando foi a última vez que choraste por algo bonito? Olhem, acho que foi ontem, ao ver o filme sobre o Bruce Springsteen, porque aquilo fala muito sobre a relação atribulada que ele teve com o pai, principalmente na infância, e no final há assim um momento bonito, meio de redenção, que me fez chorar. Mas eu também não preciso de muito para chorar, portanto, não é muito surpreendente. Se pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta, quem seria? É assim, eu preferia jantar com uma pessoa viva, porque acho que a conversa seria mais interessante. Mas eu gostava muito de poder jantar com a minha avó. Se tivesse que escolher uma pessoa famosa, seria obviamente o Saramago. O que é que mais te irrita nas pessoas, mas sabes que também fazes? Estar no telemóvel mais tempo do que eu acho necessário e saudável. Eu nunca me considerei extremamente viciada no telemóvel. Há 1 mês, 2 meses mais ou menos, passei por uma fase em que estava a passar muitas horas no telemóvel. Quando eu via assim o tempo de ecrã ao final do dia, ficava verdadeiramente incomodada e envergonhada. Consegui voltar a diminuir drasticamente esse número, mas mesmo quando eu chego ao final do dia e tenho, sei lá, 2 horas de tempo de ecrã, que para os parâmetros de hoje em dia não é muito, eu penso, 2 horas é um filme, é muito tempo para estar só a ver merdinhas no telemóvel. E sim, grande parte é trabalho, mas imaginem, trabalho é criar o conteúdo e publicar e partilhá-lo, e isso não pode demorar mais do que meia hora. Estão a ver? O resto é só desculpa. Portanto, sim, eu acho que é... Mas pessoas que estão... das coisas que mais me irrita é estar a conversar com alguém, estar a comer com alguém e a pessoa, em vez de estar a olhar para mim, estar a fazer scroll ou responder a mensagens no WhatsApp ao mesmo tempo que fala comigo, mas a atenção nunca é a mesma, há delay nas respostas e enerva-me verdadeiramente. Portanto, e essa parte eu não faço. Pronto. Quando eu estou com alguém, eu não toco no telefone. Às vezes até fico com pena, porque às vezes gostava de ter uma fotografia com a pessoa ou de, sei lá, tirar algum tipo de registro daquele momento, e eu nunca tiro fotografias nem vídeos com as pessoas com quem estou. E eu sei, pessoal, amigos, amigas, vocês podem provar que isto é verdade. Eu nunca pego no telefone, ou quase nunca, quando estou com alguém. Que fase da tua vida gostavas de reviver só por um dia? Eu gostava muito de reviver a minha adolescência, não só porque fui muito feliz, tive essa sorte, principalmente ali a fase da escola secundária, porque eu acho que a altura, as idades que nós temos na escola secundária é uma idade muito fixe, em que ainda temos as benesses de sermos mais ou menos crianças, não termos ainda enormes responsabilidades, mas já temos alguma liberdade, pelo menos se tiverem sorte, e felizmente eu tive uma mãe que me deu bastante liberdade. Hoje em dia percebo em retrospectiva que eu não aproveitei essa liberdade que ela me deu da melhor forma, e arrependo-me bastante de não ter vivido mais, não ter experienciado mais coisas, sabem? Porque eu estava tão... estava-me a esforçar tanto para ser perfeita aos olhos, principalmente da minha família, que houve muitas coisas que poderia ter feito e não fiz, e arrependo muito disso. Mas gostava muito de reviver a minha adolescência, porque apesar disto tudo, foi uma altura mesmo feliz da minha vida. O que é que te faz perder a paciência num segundo? Pessoas a ouvir música alto em espaços públicos, na praia, no metro, no autocarro, numa esplanada, irritam profundamente, porque há fones, metam os fones nos ouvidos e podem ouvir à vontade, e normalmente as pessoas que fazem isto têm sempre um gosto musical bastante questionável, o que é um fenómeno interessante, e isto, pronto, também se verifica com pessoas a ver vídeos no telemóvel muito alto.
desliguem a merda do volume, ponham mais baixo ou metam fones, não é assim tão difícil. Qual foi a última coisa que te surpreendeu em ti própria? Eu quero muito falar sobre isto, eu vou tentar não me exceder na quantidade de coisas e depois, se for uma coisa que vocês achem minimamente interessante, podem dizer aí nos comentários se querem que eu me debruce mais sobre isto num episódio futuro, que é: eu deixei de ter ansiedade social. Eu nunca pensei que isto acontecesse. Claro que não estou a dizer que tenha desaparecido a 100%, mas praticamente. E houve anos em que, eu diria ali em 2022, 2023, que foi mais ou menos por essa altura que eu comecei a fazer terapia, muito por causa deste tema. Eu tinha até dificuldades em sair de casa, ou seja, a ideia de sair de casa assombrava-me muito, porque por algum motivo eu sentia-me muito observada, muito julgada, por razão nenhuma, porque a verdade é que ninguém quer saber de mim. Mas esse pensamento, por mais que eu soubesse conscientemente, inconscientemente, eu não conseguia sentir isso. Tinha muita ansiedade em ir para sítios com pessoas, sei lá, sabem aqueles restaurantes em que vocês têm que pedir os ingredientes, tipo vitaminas e capri e cenas desse género? Eu não conseguia ir, e quando ia com o Ricardo e fazia com que fosse ele, e pedia que fosse ele a fazer o pedido por mim. Continua a ser uma coisa que eu não adoro, porque não gosto muito da dinâmica de dizer e ser simpática e esperar que a pessoa do outro lado ouça. Enfim, não gosto muito, mas e também me lembro, isso foi um marco muito grande, porque em 2024, em abril, eu fui convidada para ir à festa de anos da Mariana Gomes, que vocês provavelmente conhecem, que é a criadora de conteúdos e uma das minhas melhores amigas. E eu estava super entusiasmada para festejar os anos dela, até porque nunca tinha ido à casa dela. Pronto, seria assim uma espécie de entrada para outra parte da vida dessa minha grande amiga, e que eu estava muito entusiasmada. E confirmei e disse que ia, e na véspera não fui capaz, porque pela primeira vez na minha vida a ansiedade social, ou seja, fazer todo aquele overthinking de vou estar numa casa com pessoas que eu não conheço, a única pessoa que eu conhecia era ela, e ela era aniversariante, então obviamente ela não poderia estar comigo a noite inteira, tipo babysitter. A ideia de ter de falar com pessoas que eu não conhecia, de ter, sei lá, comecei a pensar tanto nisso que comecei a ficar tonta e mal disposta, e eu nunca, por mais que já tivesse estado ansiosa noutras alturas da minha vida, nunca se tinha demonstrado fisicamente. E eu, nesse dia, cancelei, pedi-lhe desculpa, fui honesta e disse-lhe que não ia conseguir ir porque estava a sentir estas coisas todas, mas que lhe prometia que nesse mesmo dia, e eu cumpri a promessa, marquei a minha primeira consulta de terapia para resolver esta situação toda. E em abril deste ano, 2025, ela voltou a fazer a festa em casa com os amigos que eu continuei a não conhecer, e eu fui quase sem nervosismo, e desde abril até aqui eu sinto que isso só melhorou. E já hoje que eu estou a gravar este episódio, vou a uma festa de anos de outra minha amiga, mais uma vez num contexto em que eu não conheço absolutamente ninguém além dela, e eu não estou nervosa. E isto nunca aconteceu, mesmo antes de eu estar com a ansiedade social no topo, no máximo que eu já tive. Eu sempre tive muito este desconforto de ir para meios onde estivessem muitas pessoas e onde eu não tivesse ninguém que conhecesse. E não sentir isso agora para mim é quase magia, e é incrível perceber o efeito que a terapia tem em nós. Portanto, olhem, é uma das coisas que até é esquisito eu dizer que não tenho, porque a ansiedade social já era uma coisa que fazia parte de mim, quase da minha personalidade, e eu estar a falar de mim e dizer que não tenho ansiedade social é muito estranho. O que é mais difícil para ti? Perdoar ou pedir desculpa? 100% perdoar. Eu não tenho muita dificuldade em pedir desculpa, mas dependendo do que as pessoas me façam, eu costumo dizer, eu até posso perdoar, mas não esqueço, mas eu acho que a questão de não esquecer significa que também não perdoamos a 100%. Portanto, o que é que nunca entenderás na cultura moderna? O consumismo desenfreado e a completa despreocupação sobre questões ambientais. É uma coisa que está sempre na minha cabeça e eu não consigo perceber como é que as pessoas não têm esse medo ao ponto de se preocuparem minimamente. Ver
por toda a parte na internet e nos centros comerciais, pessoas que compram coisas atrás de coisas para substituir coisas que já têm em casa, mas que por alguma razão já não estão na moda porque agora a cor é outra e o formato é outro. Incomoda-me muito e eu não consigo compreender. Que conselho davas ao teu eu de há 10 anos? Diria para ela fazer o que fez, mas com um bocadinho menos de medo, que é começar a fazer as coisas que ela queria fazer, os projetos que ela queria começar, porque isso iria levá-la a lugares, sítios e conhecer pessoas e a fazer coisas que ela nunca acharia que iria acontecer. E por essa constatação eu estou sempre muito entusiasmada para perceber em que ponto é que eu estarei daqui a 10 anos, porque acredito que a Bárbara de 40 anos terá também muita coisa para me aconselhar, se pudesse fazê-lo, não é? Qual é o gesto de amor mais bonito que já recebeste? Eu de certeza que já recebi outros tantos, principalmente do meu marido, do Ricardo, que é uma pessoa muito querida e muito atenciosa, mas a primeira resposta que me veio à cabeça aconteceu no meu dia de anos, este ano, que eu faço anos dia 31 de agosto, e pela primeira vez em muitos anos eu planeei uma festa de anos, e duas das minhas grandes amigas, duas das minhas melhores amigas, que é a Daniela Pires, que é criadora de conteúdo, e a Adriana, que nos últimos anos se tem tornado assim a minha melhor amiga. Pôr amigas num pódio é bem injusto. Pronto, tornou-se uma das minhas melhores amigas e uma das pessoas das quais eu me aproximei mais, de forma mesmo tipo visceral. Elas trabalhavam no dia anterior e trabalhavam no dia a seguir aos meus anos. Ambas tiraram o dia 31 de folga e saíram do Algarve às 6 da manhã, apanharam o autocarro para chegar cá ao meio-dia, passaram comigo à tarde, festejámos e às 6 da tarde voltaram a entrar no autocarro para regressar ao Algarve. E elas terem feito, até me estou a emocionar, e elas terem feito esse esforço por mim, tipo, eu não sei se o faria, passar 6 horas ou 8 horas, sei lá quantas horas foram dentro do autocarro para estar comigo nesse dia, e eu não fiz nada de especial, só estivemos cá em casa a conversar e a comer, e elas terem feito isso por mim num ano em que eu tive bastantes questões em relação a terminar amizades muito longas e que estava bastante dorida em relação ao tema amizades, ter visto duas pessoas que eu não conheço assim há tanto tempo a fazer isto por mim foi mesmo uma das coisas que eu vou guardar e sei que me vou lembrar para sempre. Se pudesses eliminar, já estou a falar muito, vou ter que acelerar. Se pudesses eliminar uma moda de roupa, pensamento ou comportamento, qual seria? Rápido, conteúdo vertical e conteúdo rápido, mas acima de tudo vertical. Eu acho o conteúdo horizontal muito mais bonito. Eu já falei sobre isto no meu grupo do Instagram, no meu canal de transmissão. Nós vemos na horizontal. Eu não sei se vocês já perceberam. Eu estou a dizer isto porque quando eu partilhei isto recebi uma mensagem de uma rapariga a dizer: meu Deus, Bárbara, tu disseste isso e eu nunca me tinha percebido que nós vemos no horizontal. Então tudo o que é horizontal é mais harmonioso aos nossos olhos, é mais bonito, é mais confortável, faz mais sentido, é mais fácil de enquadrar, e eu tenho muita pena que vivamos num mundo em que tudo é vertical. O que é que te dá esperança mesmo quando tudo parece absurdo? Atos aleatórios de bondade, ver pessoas a serem queridas, preocupadas com pessoas que não têm necessariamente de ajudar. Sei lá, por exemplo, há uns meses eu lembro-me de ter ido andar de metro e usei um cartão que devia estar estragado, e ele deixou-me entrar no metro, mas depois quando chegou a altura de eu sair e voltar a passar o cartão nas cancelas para poder ir para a rua, o cartão não estava a funcionar e não havia lá mais ninguém, não havia seguranças. Eu estava, o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui presa, não consigo falar com ninguém. Estava já a pensar em esperar que alguém passasse e infiltrar-me, passar por trás. E houve um rapaz, que eu nem sei se ele era português ou não, porque ele não disse uma palavra, um rapaz que ao entrar para onde eu estava, provavelmente viu-me assim com cara de barata tonta, não me disse nada, fez-me só assim um sinal com a cabeça e passou o passe dele para eu poder sair. E foi assim, ele não tinha de fazer aquilo, ele já estava a caminho das escadas rolantes, ele podia ter só fingido que não se tinha apercebido e continuar a vida dele, e ele voltou para trás, usou o passe dele
e deixou-me passar. E sei lá, foi mesmo uma coisa que me tocou bué porque não estava à espera. E ele foi mesmo muito querido. Era assim um rapaz de 20 e poucos anos, muito alto. E que eu só lhe disse tipo obrigada 300 vezes porque eu não sabia mais o que dizer. E este tipo de coisas faz-me pensar que ainda há boas pessoas no mundo e esperança para que as coisas melhorem eventualmente. Um medo que ainda não superaste. Envelhecer. Estou a tentar trabalhar nisso, mas é uma coisa que por mais que eu queira, obviamente, envelhecer, assusta-me muito essa ideia. Preferias viver sem música ou sem filmes? Isto é sempre difícil ter de escolher, mas eu escolho viver sem música. Filmes é uma coisa mesmo muito, muito importante na minha vida. O que é que achas que está sobrevalorizado hoje em dia? Oh meu Deus, a resposta que eu escrevi aqui. Eu não me consegui lembrar de outra resposta, mas a resposta que eu vou dar, eu vou ser cancelada. Mas eu sou corajosa e a resposta é Taylor Swift. Eu já estou a ouvir o zumbido da multidão de Swifties a atacarem-me. E pessoal, eu tenho zero coisas contra a Taylor Swift. Só tenho contra ela a questão dela andar de jato como quem anda de Uber, e disso ter um impacto ambiental enormíssimo. E o facto de ser bilionária, porque pronto, a questão de haver bilionários é toda uma conversa. Mas eu gosto dela. Eu acho-a super talentosa. Vi o documentário que ela lançou, Miss Americana, acho que é esse o nome, há uns anos, e depois de ver esse documentário eu passei a gostar muito dela, e por essa razão eu já tentei montes de vezes de ouvir a música dela, ouvir os álbuns e gostar, e não consigo. Não é que eu acho mau, só não comunica comigo, e para mim surpreende-me ver tanta gente que gosta dela de uma forma tão exacerbada. E lá está, achando-a talentosa, porque acho que é sobrevalorizada. Mas pronto, é uma opinião obviamente subjetiva. Um cheirinho que devia ser engarrafado para sempre. Eu pus 3 aqui, porque eu não consegui escolher. O cheiro da manhã. Sabem quando acordam tipo 6h30, 7 da manhã? Vão à rua, o cheirinho que está na rua é essa hora, é assim das coisas mais especiais do mundo, e é um dos momentos que me faz sentir mais feliz e mais viva. E para além disso também gostava de engarrafar o cheiro a gasolina. Yes, sou dessas pessoas. E o cheiro a refogado. Eu lembro-me de em pequena dizer isto à minha mãe, literalmente: mãe, se eu pudesse pôr o cheiro a refogado e o cheiro a gasolina dentro de um frasco, eu punha. Cientistas desse lado, façam isso por mim, por favor, e ofereçam-me, eu faço pub. Que objeto inútil não consegues deitar fora? Eu não sou nada acumuladora. Eu aprendi isso com a minha mãe, porque a minha mãe, o maior prazer da minha mãe é ter móveis em casa e gavetas em casa que estão vazias. Sim, a minha mãe é tipo o oposto extremo do acumulador. Ela joga tudo fora, não se agarra emocionalmente a objetos nenhuns. Acho que até é um nível extremo, e eu já falei sobre isso com ela. E eu não sou assim tanto, mas também não sou muito de... Ou seja, eu agarro muito a memórias, tipo fotografias, vídeos, desenhos e coisas do género, mas não sou aquele tipo de pessoa que guarda, sei lá, os bilhetes de cinema, os bilhetes de concertos, bilhetes que foi de museus, de avião, de viagens. Eu não sou nada de guardar esse tipo de coisas, mas há um objeto que eu tenho guardado há muitos anos e que nunca fui capaz de deitar fora, por mais que não use e que não sirva bem para nada, que é um par de All-Stars brancas, velhas, já muito usadas, e acho que já nem me cabem, porque entretanto o meu pé cresceu, porque foi a última prenda que a minha avó me ofereceu. Portanto, eu apercebi-me disso e nunca mais me consegui livrar dessas All-Star. E elas estão no armário, todas machucadas, todas feias, mas foi a minha avó que me deu. E foi a última coisa que a minha avó me conseguiu dar. Portanto, não sei se algum dia serei capaz de jogar fora. Já pensei em tatuá-las para poder livrar-me do objeto propriamente dito, mas sinto que ainda não estou preparada para fazer isso. E também tenho guardada a primeira coleira da Sol, que ela era minúscula, então é assim uma coleira muito pequenininha que a minha sogra coseu à mão para ela. Então é assim um objeto também pelo qual eu tenho muito carinho. Mas pronto, não tenho muitos objetos destes em casa, e estes 2 foi os que eu me consegui lembrar. Estamos quase a chegar ao fim. Eu consigo.
Há algo em que acreditavas muito e já não acreditas. Sim senhor. Eu era a pessoa que dizia tudo acontece por uma razão. Eu acreditava piamente nisto, de que eu nunca fui religiosa nem espiritual, mas provavelmente por ouvir pessoas a dizer isto à minha volta ou em conteúdos que eu consumia, eu comecei a acreditar no facto de, sei lá, tudo o que nós fazemos nos leva a um lugar, a um sítio, a uma pessoa que era suposto nós chegarmos ou conhecermos. E a verdade é que à medida que fui crescendo, e à medida também, a partir do momento em que conheci o Ricardo e convivi com ele, e convivo com ele há praticamente 11 anos, obviamente, por mais que não queiramos, a pessoa que nós temos ao nosso lado influencia muito a nossa forma de ver o mundo e as nossas crenças e as coisas na qual acreditamos. E se existe pessoa mais cética no mundo do que o Ricardo, eu nunca conheci. Então, as poucas coisas mais espirituais ou esotéricas que eu poderia ter antes, que não tinha quase nada, tipo, eu nunca acreditei em Deus, nunca acreditei em signos, nunca acreditei nessas coisas, mas pronto, as poucas coisas assim mais esotéricas que eu conservava em mim caíram por terra a partir do momento em que comecei a estar mais com o Ricardo. Ele fez-me ver as coisas de outra forma e sendo uma pessoa, eu própria, sendo uma pessoa muito ligada e que acredito na ciência, ou seja, se é que isto se pode dizer, a minha religião é a ciência, ajudou-me a perceber que a forma que ele viu ao mundo fazia sentido para mim também. Em muitas coisas, em outras coisas somos muito diferentes, mas quando eu começava a falar sobre isso e a partilhar essa coisa de não, mas tipo, se isto aconteceu é porque tinha que acontecer e tudo acontece por uma razão e no fim vai correr bem, e ele dizia-me, não, isto é tudo um acaso, as coisas acontecem por acaso, e nós temos muito esta tendência de ou seja, as coisas acontecem porque sim, porque aconteceu, porque vocês cruzaram naquele dia, àquela hora, e é o efeito borboleta, e isso faz com que vocês conheçam alguém e que esse alguém vos mostre algo e vos abra portas, mas se tivessem ido uma hora mais tarde ou por outro caminho e tivessem ido para a direita em vez de irem para a esquerda, tinham conhecido outra pessoa e chegado a outro lugar e teriam a achar na mesma que as coisas tinham acontecido porque tinham que acontecer. A verdade é que as coisas acontecem, ponto. E todas as suposições e teorias que criamos acerca disso são coisas que já são construções nossas, que sim, podem ajudar-nos a viver com as coisas e ultrapassar certas coisas, e está tudo ok, e não estou a dizer que quem acredita que tudo acontece por uma razão esteja errado, estou só a dizer que foi algo em que eu deixei de acreditar. Eu acredito no acaso, nas coincidências e na aleatoriedade, pronto. E para terminar, última pergunta: se tivesses de resumir o teu momento de vida numa frase, qual seria? Eu pensei muito sobre esta pergunta e eu percebi que a fase em que eu estou a passar por uma fase bastante feliz, estou com alguns problemas a alguns níveis pessoais, como eu já vos falei, de amizades e não só, mas eu sinto que principalmente este ano, o ano 2025, é a fase da minha vida em que eu estou finalmente a realizar os meus sonhos. E eu sinto que os últimos anos têm sido isso para mim, por mais que tenham sido também os anos mais difíceis da minha vida, eu estou só a realizar os meus sonhos. Eu realizei o sonho que eu descobri já tardiamente, mas de vir morar para Lisboa. Realizei o sonho de engravidar e de ser mãe, por mais que isso tudo, como vocês sabem, tenha aberto muitas outras portas que me deixaram muito frágil. Realizei o sonho de comprar esta casa e atualmente estou a realizar o sonho de escrever um livro que já está praticamente escrito e que só falta as partes mais de edição, publicação e essas coisas. Então, no dia a dia é fácil esquecermos que estas coisas estão todas a acontecer porque acontecem a conta-gotas e no meio das responsabilidades e de ter de ir às compras, ir às finanças e essas merdices todas que fazem da vida à vida. E às vezes são precisas estas perguntas para nos fazerem pensar sobre o assunto e pôr as coisas em perspectiva e perceber, espera aí, as coisas não são fáceis, e mesmo quando estamos a viver o sonho, as coisas não são fáceis e os sonhos não são 100%
cor-de-rosa e fáceis, mas são sonhos a acontecer. E quando um sonho está a acontecer, eu já falei muito sobre isto, porque toda a sociedade incute-nos muito esta ideia de que devemos lutar pelos nossos objetivos e para tentar realizar os nossos sonhos, mas não se fala bem sobre o que fazer ou o que sentir quando conseguimos alcançá-los. E isso já tinha acontecido noutras situações, principalmente na questão, por exemplo, da maternidade, em que eu sempre quis ser mãe, em que eu sempre, na fase em que eu estava grávida, eu sempre quis tanto estar grávida, de repente eu estava grávida e eu sentia que não conseguia, que não sabia onde pôr aquilo tudo que eu estava a sentir. O que é suposto fazer quando chegamos ao nosso objetivo, quando o nosso sonho, de repente, está a acontecer, ou já aconteceu? É assim uma sensação estranha, mas boa, mas esquisita. E pronto, sinto que os últimos anos e 2025 em especial tem sido assim um ano de concretizar e de cimentar sonhos antigos. E é isto. Espero mesmo que este episódio não tenha ficado demasiado extenso, e se ficou, espero que de alguma forma seja interessante para vocês. E pronto, vemo-nos na próxima semana. Por hoje está feito. Gosto muito de vocês.